Rapaziada, debate quente aqui no fechamento sobre essa ida do Gerson aí ao Zenit da Rússia. Pegou fogo com o Denilson Pistola, Felipe Melo aí. Vamos acompanhar aqui com o Eric Faria, o Rodrigo Caetano, tem o André Rizek. Já se inscreva aí no canal, acione o sino, deixe seu like e bora pro vídeo. Importante a gente perguntar, a gente está vendo um movimento bem provável agora do Gerson sair do Flamengo e disputar a Liga Russa, que hoje é uma liga meio fantasma na Europa, né? Eles só jogam entre eles, só competem entre eles. Os times russos não jogam Champions League, competições europeias. A gente tem bons jogadores hoje atuando na Rússia. O Nino, o Luiz Henrique, o Wendel e Claudinho. Claudinho Claudinho foi pro Claudinho mundo foi para a Arábia, né? Foi agora, saiu para o Catar, né? Mas ficou até ontem. O outro lateral esquerdo que esteve conosco aí, esteve sempre nas listas. Foi então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que vocês na CBF estão olhando para a Liga Russa? Vocês conseguem observar? É um ponto de observação? Porque o Luiz Henrique fez uma baita temporada no Botafogo, era um titular, inclusive, do Dorival, e depois foi para lá e não foi mais chamado. Tem a questão do Gerson hoje, foi titular contra o Equador, não sei se na terça-feira vai ser, mas é um jogador importante na dinâmica de vocês aqui. Eu vou te responder o que dá para responder, porque eu não posso entrar numa questão comercial, negocial, entre os clubes e claro, o próprio desejo do jogador. Um exemplo, o Luiz Henrique, ele permaneceu na nossa lista lá, por óbvio, ele foi muito bem conosco. É uma disputa da posição e do momento. O que muitas vezes... Mas estar lá pode atrapalhá-lo? O que muitas das vezes atrapalha é justamente porque o atleta joga menos e em determinados períodos. Se você for ver, dentre a saída do Luiz Henrique depois da Libertadores e Mundial, até a primeira partida, quando nós convocamos em março, acho que foi em março, o Luiz Henrique me parece que tinham jogado 3, 4 jogos, dentre os quais 2 amistosos. Aquele período de inatividade ali traz prejuízo numa determinada data FIFA. E ao você chamar na data FIFA outro atleta, que porventura venha a ocupar o espaço, é uma disputa. Agora, o fato, né, de não jogarem torneios internacionais, quer dizer, não é que a gente não observe, é a mesma comparação que eu já ouvi, não, mas não dão a real importância para a Liga Árabe. Claro que temos vários, o Bento está aqui, um exemplo, o Bento está conosco. Dá sim, agora, para cada uma das posições especificamente tem uma determinada exigência, né? Tem uma exigência né, no meio de campo, onde o Felipe jogou durante muito tempo, depois uma exigência física, de intensidade, às vezes diferente de outra posição. E aí você vai para uma liga que naquela posição específica você não é provado. Então, mas tem jogadores que sempre estiveram, mesmo em ligas, claro que não são as principais. Agora, depende, você olha quantos jogos num período de 3, 4 meses de uma convocação para outra, versus aqueles que estão jogando Champions ou aqueles que estão jogando Liga Europa. É a competição natural, Eric. Ou seja, Eric, aí eu falo aqui, dando uma opinião, a ida do Gerson para a Rússia pode ser maravilhosa financeiramente, Sim, mas pode ter impacto. Pode ter um impacto. É o poder que o atleta tem de decisão. Está na mão deles. Está na mão dele o poder de decisão. Eu quero. Você iria, Felipe? Nesse caso do Gerson, eu sou capitão de um dos maiores clubes que tem no nosso continente, que é o Flamengo. Sou ídolo da torcida, já ganhei vários títulos, tenho uma ótima história no clube. Sou querido por todos. Titular na seleção? Titular da seleção brasileira às vésperas de Copa do Mundo, que a gente está perto da Copa do Mundo. Ganha um ótimo salário a nível brasileiro, ou melhor, a nível mundial. Um ótimo salário mundial. Eu não iria. Mas assim, eu não teria nem pensamento para... Eu não iria, porque trocar um sonho por algo que não vai mudar a vida dele. Porque o que ele ganha, de fato, já muda a vida dele, financeiramente falando. Ele é bem sucedido financeiramente e ganha bem para isso. E acabou de renovar o contrato com o Flamengo. Eu jamais faria isso, mas é o poder de decisão que cabe ao atleta. E às vezes, disputando uma Copa do Mundo, o jogador ainda é valorizado ainda muito mais, né? A questão da valorização do jogador. Aproveitando, Rodrigo, fazer uma pergunta que pode até soar polêmica,
Mas recentemente eu vi uma sonora do Renan Lodge, lateral, falando sobre os números dele. Que está no Al Hilal, né? A gente, dentro desse assunto, né, de jogadores que jogam em mercados alternativos, falando sobre os números, né, que aos olhos dele os números dele são melhores dos jogadores que estão na posição convocados. Provavelmente comissão técnica no geral deve ter visto essa declaração dele. Como é que vocês recebem um tipo de declaração do jogador que tem potencial para estar na seleção brasileira? Tem, e também fez parte da lista larga. E aí é uma curiosidade, né? Muitas vezes eu já também observei debates, porque quem divulga a lista larga são os clubes. A gente não formaliza. Então tem clubes, né? Vi discussões sobre, por exemplo, como é que o Estevão não está na lista. Ele sempre teve, só que o Palmeiras não divulga. Porque quando nós enviamos os comunicados, a gente pede cuidados até que se formalize a lista final. Enfim, isso é de cada clube. Então, Renan Lodge também estava entre os laterais. Ele está sendo observado. Eu acho que é um direito, né, sonhar ou desejar estar aqui. Isso é legítimo. Talvez ele tenha se equivocado na forma, né, na expressão, porque dizer que tem bons números, que fez uma boa temporada é legítimo e que mereça uma... Quando vai para a questão da comparação com quem está aqui, né, a gente sabe que talvez não tenha sido o melhor caminho, mas ele está no direito de buscar e só tem um jeito, é cada vez jogar mais e melhor para que o treinador, numa das próximas oportunidades, possa chamá-lo. Um pouco mais. Bom, rapaziada, acompanhar aqui o Vene Casagrande também com informações aí da situação do Gerson no Flamengo. Simbora. Sobre Gerson, galera, nenhuma atualização, ele não assinou nada, o Flamengo não foi comunicado de nada, de que o Zenit, não é isso. O Flamengo sabe, se o Zenit quiser, vai chegar e vai pagar a multa rescisória. Os representantes do Gerson até sondaram a possibilidade de parcelamento da multa rescisória, o Flamengo falou, esquece, é só pagando a multa rescisória à vista. Se pagar, leva. Eu vou ser sincero, o único que pode fazer essa história não ir para frente é o próprio Gerson. Virar para o pai dele, para os representantes e falar, cara, eu desisto, não quero ir, quero ficar, não sei o quê. Porque, repito o que eu já falei anteriormente, isso tudo acontece porque o Gerson permite. Se eu tivesse no lugar dele, ele tivesse não querendo sair do Flamengo, eu ia virar para o pai dele, para o empresário, e ia falar, cara, para com isso, eu quero ficar no Flamengo. Isso tudo só está acontecendo porque ele está permitindo. Agora, se ele voltar atrás, desistir da ideia de ir para o Zenit, que não venha na frente das câmeras e falar, isso nunca existiu, eu sou capitão, eu amo o Flamengo. Não é assim, não é assim. Ninguém aqui está inventando. Então vários jornalistas estão combinando entre eles, no caso eu também, para ficar soltando essas informações. Claro que não. E além do Gerson, alguém mais pode sair? Perguntei isso hoje para uma pessoa do Flamengo e a resposta foi não. Hoje não temos proposta para ninguém. Teve a consulta do Atlético Mineiro, através dos empresários, os empresários alegando que a diretoria do Galo ligou, e de fato a diretoria ligou porque o Paulo Brax confirmou que sim, tinha interesse no ala, mas o Flamengo não quer se fazer do jogador. A única proposta que tem hoje é do Sporting para o Ryan Lucas, volante destaque sub-20, que inclusive nesse momento está com a seleção brasileira sub-20. Então, até hoje, 8 de junho, 8h30 da noite, num domingo, não tem mais nada, nenhuma proposta para outros atletas. Tá, então, o Vene Casagrande com as informações, a análise aí da galera do fechamento também sobre a situação do Gerson no Zenit, né? E aí, rapaziada, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa ida do Gerson? Se ele deveria ir pro Mundial de Clubes, né? Muita gente falando aí que não deve nem ir pro Mundial, não sei o que, tá com a cabeça fora já do Flamengo e tal. Coloca aí a sua opinião nos comentários, né? O Flamengo emitiu uma nota, abre aspas, o meio-campista, atualmente dos principais nomes do elenco do Flamengo, pode estar de saída aí do clube, né? E segundo a apuração, a quantia de 25 milhões seria paga à vista, né? E a situação contratual tem um contexto competitivo. Gerson renovou o contrato com o Flamengo em abril, com vínculo até dezembro de 2030. Essa é a segunda passagem do jogador pelo clube, né? Atualmente ele vive um momento importante na carreira como capitão da equipe. Em 2025, 25 jogos, sendo 22 titulares,
marcou um gol e deu 3 assistências, criou 7 grandes chances também. O Gerson mantém a média de 90% de passes certos, 1,5 decisivo por partida, 1,7 dribles bem sucedido por jogo. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre essa saída do Gerson, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.